Olá, querido viajante das palavras e de todos os mundos. Eu sou Ed Van Fel, bem-vindo ao meu canal Livros com Bolo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dicas para você escrever. Eu sei que esse é um canal mais específico para leitores, mas eu acho que todo leitor pode vir a ser um escritor e todo escritor acaba sendo um leitor. Se você é um escritor que não lê, você não vai ser um bom escritor. Se você é um leitor que não escreve, você vai ser um bom leitor, não tem problema nenhum. Você pode ser só um leitor, mas o escritor que não lê, esse aí já tem uns problemas maiores. Eu recebi, né, uma dica, não, um pedido de um inscrito no canal, falando que gostaria muito de escrever, tem várias ideias, mas não consegue colocar em prática. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque a gente está vivendo um processo, um momento um pouco complicado. Eu acho que todo mundo tem um momento complicado na vida, todo mundo. Mas eu acho que está todo mundo vivendo um momento complicado ao mesmo tempo, né? E por isso eu estou fazendo esse vídeo, porque quando eu tive no ano passado, 2021, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas em 2021 eu tive o pior ano da minha vida. Assim, foi aquele ano em que tudo que podia dar errado deu. Assim, e eram coisas que aconteciam que você não tinha, assim, de perder amigos, de perder minha melhor amiga, de ter um incêndio. Se você me acompanha, você viu toda essa luta, né? De perder meu sogro, de perder outros amigos, praticamente um por mês no ano passado. Então, foi um período muito complicado. Até que tem uma hora que você luta, tem uma hora que você tá muito cansado e você começa a querer desanimar, né? Então, teve uma hora que eu comecei a querer desanimar, comecei a ficar, assim, exausta, cansada, desanimada. Tudo era muito difícil, tudo era muito difícil. E assim, claro que eu me apegava às coisas boas. Tinham coisas boas, teve muita ajuda, teve muito apoio, teve muita coisa que eu nunca vou esquecer. Eu sou muito grata a todo mundo que me apoiou, a todo mundo que nos ajudou, aos vizinhos que ficaram com as cachorras, aos vizinhos que ficaram com a gente por um mês, porque adotar uma família inteira não é mole, não. Aos nossos pais que também puderam nos ajudar, aos amigos que vieram aqui ajudar a limpar. Enfim, eu era muito grata e sou muito grata até hoje, mas naquele momento a dor estava sendo maior do que assim, a gratidão. A gratidão existia, mas eu continuava sentindo a dor. E aí os meus mentores falaram: volta a fazer o que você amava fazer. É assim que você vai se curar. Porque eu não tomo remédio, eu não tomo tarja preta, eu não tomo tarja branca, eu não tomo remédio nenhum, zero. Tá? Eu não tomo remédio. Eu não tenho psicólogo. Eu nunca fui numa terapia na vida. Então, eu tava assim, né? O que eu faço para me curar? O que eu faço? E eles falaram isso. E aí eu falei, bom, o que eu mais amo de fazer, o que eu mais amo fazer é escrever. E eu voltei a escrever. E foi um processo extremamente doloroso. Porque as duas histórias que eu estava escrevendo me remetiam à dor, né? Eram momentos de dor. E eu chorava, eu escrevi e chorava. Foi O Ventos da Guerra, que é esse último livro que eu escrevi de Crônicas de Limial, volume 4, e Senhora dos Salões de Mármore. Então, eram os dois livros que eu estava escrevendo e que um eu terminei, o outro está em processo, mas que no começo, por 3 dias, 4 dias, uma semana, foi um processo de cura dolorosa. Até que, de repente, eu voltei a me apaixonar pela escrita, a me apaixonar pelo processo, e eu percebi que aquilo foi me curando. E aquilo me curou. E foi dali que eu voltei a escrever, e aí eu vim com a ideia de trazer o canal, o Livros com Bolo, porque eu precisava voltar mais para essa minha essência de escritora. Porque, bem ou mal, eu vivo muito como a essência da bruxa, né? Que eu faço a parte esotérica com muito amor e muito carinho. Mas, essencialmente, eu sou escritora. Então, eu estava sentindo muita falta dessa parte. E isso me curou. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Porque talvez muita gente que está sofrendo, que está com medo, que está frustrada, que está com dificuldades em geral, talvez esteja precisando de uma cura. E talvez a cura venha pelas palavras, pela arte. Eu acredito muito no poder curativo da arte. Talvez nem sempre escrever, mas talvez fazer uma música, cantar, tocar, talvez esculpir, desenhar, pintar, enfim, qualquer forma de arte está valendo. Eu vou falar da minha arte, que é a arte de escrever, que é a que eu domino. Mas qualquer arte que, se você sinta o chamado, eu te aconselho a ir para ela e a fazer a catarse, fazer a transmutação da tua dor através da arte.
No começo talvez não seja muito fácil, porque vai doer, mas é o processo da cura. Eu acho que não existe um processo de cura de uma dor sem você sentir dor. Tem que ter a dor vai estar lá. Então você vai até utilizar essa dor para te catapultar para a próxima fase. E aí, eu vou dar essa dica, tá bom? Então, a dica para quem quer começar a escrever. Tem muitas ideias e não consegue organizar. Eu já vi casos, vários casos. Eu era de uma pessoa que tinha muitas ideias, muitas ideias. Eu andava com um bloquinho na mão e saía anotando todas as ideias, todas as frases interessantes, todas as piadas, todas as situações que me vinham à mente. Cara, era uma chuva de ideias, o que é muito bom. Mas você precisa filtrar, porque você não vai conseguir escrever todas as ideias, não vai conseguir fazer todas as histórias que você quer assim rápido. Então você faz o seguinte, anda com um caderninho e uma caneta, isso é fundamental. Eu sem um caderno e uma caneta na bolsa, eu me sinto nua. Eu preciso de um caderno e uma... Hoje com o celular você já anota, mas eu ainda sinto falta de um caderninho e uma caneta na minha bolsa. E aí você anota. Onde vier a ideia, você vai anotar. Onde você ouvir uma coisa engraçada, você vai anotar. E você vai anotar, tá? Vai anotando, vai anotando. Uma hora você vai olhar para aquele monte de rabisco, aquele monte de anotação, lê tudo de novo. Vê o que funciona ainda, porque às vezes na hora você acha super engraçado, que nem quando a gente tá meio mamado, sabe, tá meio bêbado, aí tudo é engraçado, aí depois você vai ver e fala, meu Deus do céu, eu tava rindo disso porque... Ou então você tem aquele sonho fantástico, meu Deus, eu tive um sonho, era tão engraçado, aí você vai ler o que você escreveu no sonho, poxa, eu ri disso aqui que era engraçado. Então às vezes não é uma ideia tão boa assim, mas veja se ela funciona algumas semanas depois. O que funcionar, você mantém. O que não funcionar, você vai descartar. Ou seja, você não vai usar. Você pode dar um rabisco, bota uma setinha para baixo para dizer que isso aí não funcionou. E aí você vai escolher a história que você quer contar. Começa pequeno, começa com conto. Não vai começar com uma novela de 10 volumes, de 400 páginas cada um. Começa com um conto. A melhor coisa que eu fiz para aprender a ser mais sucinta foi ir para a faculdade de jornalismo. Porque eu sou jornalista, eu deveria ter ido para letras, porque a letras talvez fosse me ajudar a ser uma melhor escritora, talvez mais rápido. Mas eu acabei indo para o jornalismo, porque na época me disseram que para fazer letras era só quem queria ser professor, e eu não queria ser professora, então eu acabei indo para jornalismo. E o jornalismo, ele fez coisas que me deixavam muito chateada na época. Ele me obrigava a ser sucinta. Eu tinha que contar, às vezes, uma história inteira em 3 parágrafos. Eu tinha que resumir, porque era um jornal, não era um livro, não era uma revista. Então eu estava assim, no começo foi horrível. Eu não podia ser opinativa, eu tinha que ser seca na notícia. Gente, aquilo foi um tremendo de um aprendizado. Eu aprendi a filtrar, eu aprendi a entender o que era importante na minha história ou não. Então aquilo para mim foi muito importante, porque eu era verborrágica. Eu acho que todo escritor que começa é verborrágico. Ele vai escrever, vai contar, vai falar que o personagem tomou banho, que ele usou sabonete e tal. Aí ele andou, ele botou uma camisa branca, botou uma calça preta, ele foi, chamou o Uber, ficou esperando, aí ele foi até o shopping. Aí no shopping ele subiu as escadas rolantes, aí ele olhou pro lado, olhou pra esquerda, olhou pra direita, seguiu em frente. Aí foi lá no McDonald's, comprou um pão. Cara, eu já li livros assim. Peraí que saiu do foco. E é enlouquecedor, porque no começo você realmente tem que acompanhar o teu personagem no dia a dia, o tempo todo. Mas você não tem que contar isso para ninguém. Você tem que acompanhar porque você precisa saber. Você precisa saber as escolhas que ele faz, por que ele faz. E a única maneira de você saber isso é sabendo a história dele, é convivendo com ele. Mas você não precisa contar tudo isso para o leitor, porque o leitor tem mais o que fazer do que ficar acompanhando um personagem, seja ele qual for. Então, você vai ter que ser mais sucinto. Por isso que eu vou dar a dica, começa com um conto, melhor, começa com uma crônica, começa com assim, vou me limitar a escrever 3 páginas de uma história. Qual a história? Juquinha encontra Maria. Fim. Bota um título maluco qualquer. A história do caju. A história da Praça do Enforcado. Pega uma ideia, um fiapo de ideia, transforma numa história. Com a ideia que você tiver. Ed, mas eu não consigo sair daquela folha em branco, eu não consigo digitar. Começa a escrever qualquer coisa. E tem mais, eu vou dar uma dica de ouro aqui. Se você tiver com dificuldade de escrever digitando no computador, pega um caderno e uma caneta. A caneta, o ato de escrever com caneta, vai acionar uma parte do teu cérebro que a digitação não aciona.
Então, se você tiver com dificuldade na hora de digitar, vai para o papel. Ah, eu vou ter que escrever o livro inteiro no papel? Deus me livre, não faça isso. Mas é só para um destrave inicial. Quando você sentir que você já está no ritmo, você vai encontrar um ritmo, tipo a música. Você vai encontrar, aí você descobriu, fez um parágrafo, fez dois, para e vai escrever no computador, porque é onde gente normal vai escrever. Tá? Não tem essa de, eu vou escrever tudo em papel, aí depois eu vou digitar tudo. Meu amor, você tem tempo de vida limitado como todo mundo. Seu dia também só tem 24 horas. Cada vez que você fizer uma tarefa 2 vezes, você está perdendo tempo de vida. Então não tem necessidade de você fazer isso. A parte de papel é só quando você estiver travado. Tá destravado? Vai de boas. E uma outra dica que eu acho fundamental e funciona muito para mim: não fica parado na frente do papel em branco. Seja na tela, seja no caderno. Escreve. Escreve qualquer coisa. Não importa se vai ser ruim, se vai ser bom. Você precisa. É como se você estivesse numa engrenagem e você precisasse fazer uma força com ela. Sabe carro ruim de pegar? Que você tem que fazer. Alguém tem que empurrar para ele poder seguir o caminho? Às vezes a gente precisa disso. Não é sempre não, tá? Mas às vezes você vai precisar. Inspiração não é uma coisa que vai dar 100% o tempo todo. E outra coisa, muita gente conta com inspiração, mas não conta com organização. Se você não organizar a tua história, teus pensamentos, teus personagens, se você não fizer uma coisa, digamos assim, mais certinha, você não vai conseguir fazer uma história coerente. Então, começa pequeno. Começa com uma crônica, começa com um conto pequenininho, aí você vai crescendo. Dá para as pessoas que você conhece lerem, ou então publica no blog. Agora a gente nem precisa mais ficar fazendo nossos amigos sofrerem vendo as nossas coisas. Você coloca no blog, coloca no Facebook, coloca onde você, num lugar que as pessoas... Gente, eu escrevi isso aqui. Vocês podem dar a opinião de vocês? Manda por e-mail para quem estiver interessado e veja o que as pessoas falam. E aí você vai melhorando. É claro, fazer um curso ajuda, falar com pessoas que escrevem ajuda, ler livros que te dê ideias, que façam você se sentir bem, ajuda. Então, é só você seguir o caminho, tá bom? Agora, escrever cura. Me curou. Não vou dizer que eu tô 100% curada não, tá? Ainda tô meio pancada. Mas me ajudou bastante, muito, muito, muito a sair do buraco. E é uma coisa que eu acho que só depende de você. Porque às vezes você pode dizer, Ed, mas você tem apoio de amigos, eu não tenho amigos. Você tem a família, eu não tenho família. Mas você pode escrever. Assim, eu tenho sorte, eu tenho muita gente para me apoiar, né? Mas a gente tem que se concentrar no que a gente tem. Se você não tem tantas pessoas para te apoiar neste momento, você pode escrever ainda. Escreva, cura, procura a tua cura, tá? Você não pode fazer terapia, que nem eu não posso fazer terapia, eu não posso fazer psicologia agora, não posso procurar um terapeuta, não posso, não tem como. Então, eu vou escrever, é a minha terapia, é a forma que eu me curo. E para você talvez, tô falando agora diretamente até pro rapaz que me perguntou, mas para outros vai ser a dança, para outros vai ser cantar, para outros vai ser fazer outra coisa. Mas o importante é você buscar a arte que vai te curar, tá bom? Então é isso. Muito obrigada. Este foi o nosso Caldeirão de hoje. Eu desejo para você uma vida de cura. Uma vida em que todas as dores, todos os medos, todas as frustrações que você estiver sentindo agora sejam curadas, de um jeito ou de outro. Um beijo e até a próxima.